Querido irmão, querida irmã, paz e bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso CaputinoCast. Eu, Frei David, com grande alegria, quero te receber aqui, junto também do meu convidado que hoje vai falar um pouquinho sobre o tema No Coração da Missão. Exatamente, ele é missionário. E é com ele quem nós vamos bater um pequeno bate-papo para que você também entenda o que é essa história de ser missionário. Ele então, quem é Frei? Olha, eu não sei se eu chamo de Frei João Paulo ou Hermano Juan Pablo. Paz e bem, Frei, bem-vindo! Paz e bem, Frei David. Que alegria estar aqui com você, compartilhando e partilhando, um pouco da nossa experiência missionária. E é Frei João Paulo ou Hermano Juan Pablo? Como que dizemos? Bom, estamos no Brasil, então é Frei João Paulo. Frei João Paulo, então já sabemos que ele é brasileiro. Frei, de onde que você vem? Da onde que é a sua origem? Bom, eu sou natural de Siqueira Campos, do norte pioneiro do estado do Paraná, Terra que Frei David conhece muito bem. Conheço! E que tal? Como que está a nossa Siqueira Campos? Você que passou por lá esses dias. Eu passei por lá, tá bem movimentado, a terra do bom Jesus da Cana Verde. Terra santa e sagrada, Terra santa. Frei João Paulo, então, um frei siqueirense, mas que hoje ele é missionário capuchinho. Ele também faz parte da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Mas, Frei, conta um pouquinho para nós, o que te motivou a ser um frei? Bom, em primeiro lugar, eu estou com 13 anos de profissão religiosa na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, E tenho 8 anos, vou completar 8 anos de sacerdócio e 4 anos de missão fora do Brasil. Certo. O que me motivou a ser frei capuchinho? Isso, por que você desejou ser um frei capuchinho? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é a convivência com os próprios freis, Nossa paróquia de Siqueira Campos Divino Espírito Santo já tem a presença dos freis capuchinhos há mais de 100 anos. Então, eu cresci nesse lugar e a convivência com os freis, então, já foi um dos fatores. Mas sabe que eu acho, David, que o outro fator, sim, que me levou a ser frei capuchinho era o amor que eu tinha pela natureza. Olha o espanhol. Com os animais e as plantas. E quando eu conheci a história de São Francisco, eu acho que isso foi o que foi trabalhando desde pequeno dentro de mim, assim, para que chegasse a ser frei capuchinho. Claro que eu fui crescendo, não fiquei só com essa ideia romantizada de São Francisco, e fui vendo outros aspectos da vida de São Francisco, como a própria missão, essa presença de Francisco junto ao povo, o modo de ser franciscano no mundo, e creio que isso me levou a querer ser também um frei capuchinho, O próprio testemunho dos frades, eu acho, tanto tempo na paróquia, convivendo com tantos freis diferentes, com suas limitações, mas também com os dons e carisma que cada um tinha, eu acho que isso foi o que me encantou para querer também seguir esse caminho. Olha que interessante. Deus vai agindo na nossa vida pelas coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, falando pela criação, com o João Paulo, antes de ser frei, aquele menino, aquele rapaz, com o João Paulo, pedindo algo a mais dele. Era isso que você sentia? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sempre essa presença de Deus, e esse chamado era muito forte assim na minha vida, E cada vez mais foi intensificando e eu fui discernindo também, essa experiência de Deus e esse chamado de Deus. Você é filho de Siqueira Campos, que é a terra ali do norte pioneiro do estado do Paraná, aqui do nosso Brasil. Filho da província do Paraná e Santa Catarina, província São Lourenço de Brindes. Mas hoje você está residindo no Paraguai. Mas antes de nós entrarmos lá no Paraguai, você já dizia que a missão te chamava a atenção. Mesmo aqui, estando no Paraná e Santa Catarina, você já se sentia chamado para a missão? Sim,
E é interessante, Frei David, porque o Frei David sabe muito bem, né, da nossa formação e creio que quem está em casa não compreende muito, mas quando a gente entra, a gente tem que fazer um PPV, que é um projeto pessoal de vida, né, com curto prazo, médio prazo e longo prazo, o que nós queremos durante o período de formação e depois também da formação, né? Que a gente tenha, assim, claro qual é o caminho que vamos estar percorrendo durante um período de nossa vida. E no meu primeiro PPV, lá em 2007, quando eu estava no aspirantado em Ponta Grossa, ali já estava que eu queria fazer uma experiência missionária, né? Fora do Brasil. E, inclusive, como os freis da nossa província já estavam no Paraguai, até eu coloquei, né, que possivelmente uma experiência como missionário também no Paraguai ou em outra parte onde a ordem necessitasse e me chamasse, né? É legal falar de missão, ou no Paraguai, qualquer outra terra, porque sempre quando nós falamos em missão, principalmente aqui no Brasil, nós já pensamos África, China, né? Mas nós estamos falando do Paraguai, que é aqui do nosso lado. Mas, Frei, mesmo na formação, você teve alguma experiência de missão que mais uma vez reafirmou isso no seu coração? Que disse, o Frei João Paulo está sendo chamado para algo a mais dentro da característica missionária capuchinha? Antes de eu entrar ainda, Frei, eu participei no ano 2000 das missões populares com os capuchinhos lá em nossa paróquia em Siqueira Campos. E aquilo ali foi muito forte e marcante para mim, né? Muito marcante. E depois, então, no processo de formação, muitas experiências nós fomos fazendo ao longo do processo, né? Mesmo aqui em Curitiba, Vila Verde foi uma experiência que me marcou muito. Uhum. Hoje, paróquia Nossa Senhora de Fátima, Certo. mas naquele momento, então, era a Capela Nossa Senhora de Fátima, da paróquia Nossa Senhora da Luz. E por 15 dias estivemos ali trabalhando, visitando as famílias. E foi uma experiência muito forte e que marcou muito para mim essa experiência. O que marcou? Eu acho que o contato com o povo, com a realidade, né, de sentir e escutar as histórias ali, né, foi algo assim que fortemente marcou meu processo de formação e a minha vocação também, né? Esse desejo de estar junto com essa gente e de fazer um trabalho, de poder escutar. Então foi muito lindo. Depois também em outras experiências que tivemos, né? Mesmo em 2012 eu estive no Paraguai também fazendo uma experiência de uma semana. Foi um período curto, mas assim, foi uma experiência também muito significativa, Uhum. né? Na minha caminhada. Então tudo isso vai somando, tudo isso vai chamando a atenção, né? No coração da missão, com esse tema que estamos refletindo hoje, mais uma vez nós afirmamos que para nós irmos a uma missão ad gentes, né, que é para fora do país, É isso mesmo. primeiro nós temos que sair de nós mesmos, né, pois o coração da missão somos nós como instrumentos de Deus. E como foi para o João Paulo desacomodar um pouquinho e partir para a missão, primeiramente em terras do Paraná e Santa Catarina, porque pelo que eu sei você fez parte da equipe missionária. Isso, por 4 anos eu estive nessa equipe de missão popular da nossa província, né? E cada semana estava num lugar diferente, cada mês em uma paróquia diferente, né? Por todo o Paraná e Santa Catarina. Então foram 4 anos assim intensos, né? De muita atividade, de muito trabalho, dormindo cada semana num lugar diferente, comendo comida diferente com o povo. E foi muito rico, né? Uma semana eu estava numa comunidade de cultura polonesa, outra semana eu estava na outra de cultura alemã, outra semana eu estava na outra de cultura ucraniana, de cultura italiana. Então foi uma grande riqueza poder experimentar um pouco de cada, né? Desses lugares onde a gente ia passando e onde também fui construindo grandes amigos, né? Tenho muitos amigos ainda que a gente não se vê, mas a gente está em contato e por meio das redes sociais que nós nos conhecemos por meio da missão, né? E estar na equipe de missionários populares
É desprender-se, né? Porque você não tem um quarto, você não tem uma cama, você não vai ter assim, a mesma comodidade que teria se estivesse dentro de um convento ou trabalhando em uma paróquia, né? Você não pode sair a hora que você quer, então tem toda uma atividade, uma programação que tem que ser respeitada, né? E se você tiver um mês trabalhando ali, você vai ficar um mês em função daquilo, né? Então você não tem nem como nem se enfermar às vezes, né? Eu dizia. Sim, sim, fica doente, É. E então a missão é uma característica franciscana, não é algo que os capuchinhos inventaram, é algo já Não. de São Francisco de Assis. O DNA franciscano é a missão, né? É a Uhum. missão. Nós não levamos o nosso nome missionários franciscanos, missionários, capuchinhos, não levamos porque ah, a ordem franciscana, ela nasce da missão de Francisco e com a missão, né, de evangelizar. Então, o DNA, o que está na nossa espinha dorsal da nossa espiritualidade é a missão. A espinha dorsal da nossa espiritualidade franciscana é o capítulo 10 de Mateus, onde Jesus envia os seus apóstolos, né, envia os discípulos, os 12, em missão. E aí, a partir desse texto, então, Francisco vai conhecer, vai interpretar o seu chamado e com isso nasce, então, a ordem franciscana, né? Então, a gente pode dizer que a espinha dorsal da nossa espiritualidade é o capítulo 10 de São Mateus, De São Mateus, que é o capítulo da missão. que é o capítulo da missão. Muito bem. Frei, mas assim, nós também podemos ser missionários enquanto leigos, nós podemos ser missionários enquanto outras congregações religiosas, a própria igreja tem a identidade missionária. Esse DNA franciscano de missão, o que traz de diferente? Bom, Francisco sempre dizia que ele não queria, jamais ele queria caminhar fora da igreja ou diferente da igreja. A essência da igreja é a missão, né? A igreja nasce da missão do Filho e é mantida com a missão do Espírito Santo, né? Então, a igreja, nossa vocação como igreja é de ser evangelizadores, né? De ser missionários. Somos missionários. Somos missionários. E Francisco não queria nada de diferente. Mas qual a diferença do modo, né? Os traços, né? franciscanos. Os traços franciscanos. É o jeito de estar entre o povo, é o jeito de estar trabalhando, é o jeito de fazer acontecer a evangelização, né? É um carisma diferente, é um modo diferente. Vamos lembrar que na época de Francisco, Francisco inaugurou um novo jeito de vida religiosa. Porque Como assim? Até a época de Francisco nós tínhamos só os mosteiros, os monastérios, né? Os mosteiros onde os monges estavam ali dentro, trabalhando ali dentro, e tinham uma vida toda voltada para aquilo ali, né? E Francisco vem e fala, não, eu quero um outro estilo de vida, né? E o meu convento é o mundo, né? A itinerância, esse de não estar num lugar fixo, de estar sempre em partida, sempre caminhando, né? É uma das características, então, inaugurada por Francisco. Embora que depois, né, os franciscanos também passaram a viver dentro dos conventos, mas o morar dentro de um convento não tirou essa essência da itinerância, né, da nossa missão. E também entra muito essa característica da fraternidade, né? Que é uma marca muito, até podemos dizer, indelével de Francisco de Assis. Claro. Né? Não é uma coisa muito solitária, nós fazemos as coisas juntos, né? Como você dizia. Não é o nome do Frei João Paulo, Não. É o nome dos freis, é a fraternidade que está em missão. Sim, toda a missão realizada é em nome da fraternidade, né? É em nome da fraternidade, não é em nome próprio, em nome de um, mas é toda a fraternidade. Embora que um esteja levando adiante essa missão, mas toda a fraternidade aceitou, toda a fraternidade está apoiando para que uma pessoa, um frei possa então estar trabalhando, né? Executando aquela missão específica. E o que é bonito de nós percebermos é que esta fraternidade dos freis capuchinhos não se faz apenas de um convento, de uma casa, de uma localidade, mas se faz de uma história, de uma ordem que vem há muito tempo tentando trazer aquilo que Francisco de Assis idealizou.
que é seguir nosso Senhor Jesus Cristo, pobre, humilde, crucificado e ressuscitado, com amor, com paz, com alegria. E é isso que o Frei João Paulo e todos os freis tentam passar também pela missão. Mas nós podemos dizer que ainda conseguimos cultivar algo bem original da missão de São Francisco de Assis, lá do século XII, século XIII, para hoje, século XXI. Claro que, bom, os tempos são outros, né? A gente tem que olhar a história sempre com os óculos daquele período, né? Se queremos olhar para São Francisco, temos que pôr o óculos daquela época, mas olhando para a nossa realidade hoje, os óculos são do século XXI, né? Dentro desse tempo específico em que estamos. E sim, eu acho que a própria vivência da fraternidade, né, esse esforço que nós fazemos de viver a fraternidade, e como vai dizer nossas constituições, que a primeira missão do Frei Capuchinho é a fraternidade, é viver a fraternidade. Então, o primeiro testemunho que nós temos que dar é entre nós. Se eu não amo meu irmão, o Frei David, se a gente não tem uma vida comum de fraternidade, como que eu vou querer evangelizar lá fora, né? Então, é o que nos ensina, e era o que Francisco, né, também queria, né? Que os frades pudessem primeiro viver essa fraternidade e transmitir essa fraternidade, então, aos demais. E isso era a missão. Dentre tantas passagens da história de São Francisco, o senhor poderia pontuar alguma assim que te chama a atenção de como Francisco de Assis fazia a missão acontecer? Tem aquela passagem que Francisco convida 2 de seus irmãos, e para mostrar justamente a questão da fraternidade, né? Que ele convida 2 de seus irmãos para evangelizar. Hoje nós vamos, Francisco disse para os irmãos, né? Hoje nós vamos pregar para a gente. E saíram em silêncio, deram uma volta pela praça da cidade, todo em silêncio, e voltaram para casa. E os frades vai e perguntam para Francisco: Pai Francisco, mas nós não íamos hoje pregar evangelizar as pessoas? E Francisco diz: sim, evangelizamos, pregamos, né? E pregamos com a nossa vida, com o testemunho de estar no meio do povo e de demonstrar, né, toda a nossa fidelidade ao Senhor e também a nossa harmonia, né, como fraternidade, né? Eu acho que essa passagem é uma passagem assim, marcante para nós, né? Que sempre nos diz e que nos mostra que nós somos chamados primeiro a executar nossa missão, a evangelizar por meio da nossa vida. Depois, se necessário, sim, também utilizar da palavra, como o próprio Francisco dizia aos da terceira ordem, né? Aos franciscanos da terceira ordem, né? Bom, aqueles que querem evangelizar, que querem ir entre os sarracenos, os pagãos, né? Vá e viva. Primeiro vá e viva. Depois, se necessário for, use também da palavra. E hoje Frei João Paulo não está fazendo as suas missões, a missão da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Paraná, Santa Catarina, em terras brasileiras. Ele está no Paraguai. Desde quando, Frei? Desde 2019, então eu estou como missionário na Custódia São Leopoldo Mandit, em Paraguai, né? Que tem uma ligação com a província dos Capuchinhos do Paraná e Santa Catarina. Claro, né? A Custódia do Paraguai, dos Freis Capuchinhos, foi fundada por nós aqui do Paraná e Santa Catarina. Lembra o ano, Frei? 1988. E por que o Paraguai e não outra terra? O senhor poderia ir para tantos lugares, mas Paraguai, o que? Acho que é Deus que coloca a gente, né, onde Ele quer. Acho que é Deus que coloca a gente onde Ele quer, né? Dentro da ordem nós temos todo um trabalho de um secretariado de missão e claro, né, missionários para muitas partes do mundo, mas Ele me chamou para estar ali no Paraguai e ajudar a Custódia nesse momento, né? É nesse momento. E nós podemos dizer, mas Frei, tá aqui do ladinho, Frei, muda muita coisa? Muda, né? É outro mundo, é outra realidade, é diferente. É diferente. É diferente, claro. Muito bem. Então você poderia dizer para nós o que o povo do Paraguai te apresentou, que te encantou? Porque você está lá há quanto tempo já? 4 anos. 4 anos. 4 anos. O que o povo do Paraguai tem, Frei?
O povo do Paraguai, acho que o que mais me marcou, na verdade, é a solidariedade, né? É um povo que eles não medem esforços para tirar do bolso e ajudar aquele que está precisando. Ou ainda eles não medem esforços para promover algo e ajudar alguém. Quando eles ficam sabendo que tem alguém doente, que tem alguém que está necessitando, eles se ajudam. Eles se ajudam, né? Isso foi muito claro durante a pandemia de 2020, Uhum. onde muita gente, nós ficamos fechados por muito tempo, né? E então era muita fome. E como que as pessoas se ajudavam e sempre estavam, quem tinha mais ajudando aquele que não tinha nada, mesmo aquele que tinha pouco ajudando aquele que não tinha nada também o que comer. Mas em si a característica deles é de ser assim, um povo muito solidário. Ajudam muito, né? A todos aqueles que estão necessitando. E a fé deles, né? Eles têm uma fé, é claro, sim, que eles são assim muito religiosos, de uma religiosidade popular. Em que sentido? Eles são muito das devoções, né? É um povo assim, muito das devoções. Assim, acho que pela história do Paraguai, a gente quando vai morar lá, a gente vai conhecendo um pouco mais e vai entendendo. Então, pela história do país, o que eles passaram, o que fez manter viva a fé dessa gente foi as devoções, né? Uhum. Porque chegou um momento que os sacerdotes foram expulsos do país, não havia sacerdotes, então o povo viveu de rezar o terço. Das devoções marianas, de rezar a Nossa Senhora, então isso eles trazem muito forte neles assim, né? Então assim, talvez eles não vão conhecer tanto de liturgia, não vão conhecer tanto de religião, de igreja, né? Embora que nos centros maiores, sim, hoje em dia tem essa possibilidade. Mas eu digo mais no interior. Só que a fé do povo assim, é muito forte nessas questões, assim, né? Nas festas marianas, dos santos, das Isso devoções. continua. Isso continua, né? Continua. Nós tivemos agora recente a festa de Nossa Senhora de Cacupé, que não é a patrona do Paraguai como muita gente pensa, Uhum. mas é a maior devoção. Então as pessoas saem caminhando de muitas partes do país e vão caminhando até Cacupé. Talvez são pessoas que não participam da missa, justamente Sim, por sim. isso, mas que rezam o terço, que tem o seu santuário em casa, que tem a gruta em casa, e que quando chega esse momento, elas vão sair para agradecer a Nossa Senhora e para pedir também, né? Eu estive no Paraguai como postulante dentro da etapa da formação por 1 ano. E eu senti, por este pouco período de tempo, que é um povo muito caloroso, muito afetuoso, muito acolhedor. Comprova? Sim, são muito afetuosos, assim, talvez eles não demonstrem tanto afeto entre eles, mas com a Uhum. gente, sacerdotes, assim, principalmente nós aqui, os brasileiros, a gente tem um convívio muito lindo com eles, né? Eles são muito afetuosos, assim, com a gente, são muito acolhedores, né? Desde o primeiro dia que eu cheguei, eu me senti muito acolhido, assim, por eles. E eles ficam mais felizes ainda quando nós brasileiros buscamos falar ou o espanhol, obviamente, mas também o guarani, né, Frei? Mais o Guarani. Quando eu cheguei, onde eu ia, eles já diziam, né? Para quem não sabe, o Paraguai tem 2 línguas oficiais, o espanhol, mas também o Guarani. E o Guarani é a língua mais falada, na verdade, né? É a língua materna, a língua mais falada. Então, é a língua onde eles expressam os sentimentos, expressam as emoções, né? É muito lindo, mas é difícil de aprender para nós que não somos nativos do Paraguai. Mas, Frei, nós estamos falando das belezas, das maravilhas de Deus na tua vida, nesta missão, mas vamos falar a verdade, não deu um friozinho na barriga, alguns medos de enfrentar essa missão fora do Brasil? Claro que sim, né? Sempre dá um pouco de medo, a gente pensa um pouco, né? Eu procurava não pensar muito mais antes de ir, né? Para não travar. Eu sempre tenho, eu parto sempre do princípio. Deixa, depois quando a gente estiver lá, a gente vê o que vai acontecer. Mas para não Aham. sofrer antes, né? Sim. Para não sofrer antes. Mas a gente pensa, porque é um país diferente, línguas diferentes, um povo diferente que você não conhece, eu não conhecia, não tinha assim uma realidade, né? Mesmo os freis que estão no Paraguai, eu não convivia com eles. Eu fui, alguns deles assim, eu tinha um pouco mais de contato. Mas chegando lá que eu fui conhecer, né, o estilo de vida deles, como eles vivem, né? Então é diferente. Então tudo isso causa um certo temor, né?
Mas ainda hoje tem um friozinho na barriga quando vai pregar, quando vai celebrar a Santa Missa, ou já passou? Não, passou. Eu não tenho isso, não. E fazendo então um link, quais são esses maiores desafios que encontramos na missão? Você pode dizer assim, desde quando você começou como frei, como padre e agora também como missionário adigentes, tem alguns elementos comuns que você diz, frei, aqui são os maiores desafios da missão? Os maiores desafios, não sei que sentido seria, David. No Que sentido de você poder trabalhar com o povo, no sentido de você ser bem acolhido, recebido, porque diz muitas vezes que o missionário ele fala as verdades duras, porque o missionário ele não fica ali naquele território, mas agora você está no território, e como é que faz? Sim. Bom, eu acho que o primeiro desafio é nós mesmos. Nós mesmos. O primeiro desafio a gente tem que estar bem. Uhum. Né? Se um não está bem consigo mesmo, com ele mesmo, vai ser difícil em qualquer lugar e por uma missão assim de sair, de ir para outro lugar, vai ser muito complicado, né? Então eu acho que o primeiro desafio é esse, de estar bem consigo mesmo, né? Uhum. E depois, assim, um dos desafios, talvez, é a gente ter que dar limites. Limites, é isso? Limites. Isso. Limites às coisas, né? Às pessoas também, às situações, né? Porque se a gente se deixa ser movido pelos sentimentos, tanto os sentimentos negativos também como os positivos, né? E isso vai atrapalhar um pouquinho, né? Entendi. Nesse sentido de você ser verdadeiro e ter que falar e instruir naquilo que tem que ser instruído, né? Sim. Então, eu acho que o maior desafio é separar as coisas, né? Porque eu posso ser amigo da pessoa, gosto da pessoa, mas eu tenho que instruir, eu tenho que dizer o que tem que ser dito. Mas Sem medo. Mas hoje no Paraguai você não é um missionário solitário. Não, hoje não. Não. Hoje você tem a companhia de outros freis. Sim. Em quantos vocês estão lá? No convento onde eu moro, nós somos em 3 freis, né? Qual que é a cidade? Cidade Leste. Cidade Leste. Cidade Leste. E são só vocês 3 ou mora mais alguém na casa? Na casa, nós somos 3 freis e mais os estudantes, né? No caso, a minha missão primeira ali é de formar os futuros capuchinhos. Então, você também é formador. Sou formador dos postulantes capuchinhos ali, né? Então depende, cada ano passa uma turminha, um grupinho por ali que a gente tem que cuidar Sim. E que é um desafio também, né? Cidade Leste, qual outras cidades que vocês estão? Em Pastoreio. Pastoreio para... Então, de Cidade Leste até Assunção são 320 quilômetros. Uhum. E Pastoreio está na metade. Né, metade. E é uma linha reta. De a Cidade Leste a Assunção é reto, né? Então Pastoreio está na metade. Segue reto. Segue reto. E depois a gente está em Assunção, 2 casas, 2 conventos também em Assunção. E um convento na região metropolitana de Assunção, chamada Mariano Roque Alonso, o lugar, né? Então nós estamos em 3 conventos em Assunção, Pastoreio, e 2 casas em Cidade Leste, porque tem o convento e tem mais a Fraternidade São Roque Gonzales de Santa Cruz, que é a paróquia. Que é a paróquia. E quantos freis ao total tem lá no Paraguai? 22. Professos, 22. 22. E quanto tempo de missão já? Que tem a custódia? 34, 35 anos, né? Por aí. Que bênção de Deus. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo percorrendo todas as terras, como ele bem nos diz, né? Ide a todos os povos, anunciai e pregai o evangelho. Frei, mas diga também aqui para nós, compartilhando um pouquinho da sua experiência enquanto missionário do Paraguai, para as pessoas que desejam ser missionários. Qual o ponto de partida? Bom, primeiro a disposição, né? Ela tem que ter disposição, né? Disposição de tempo, disposição de sair do seu comodismo, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que querem ser missionários, mas ela não quer se dispor do seu comodismo, da comida boa que come, da roupa limpinha, cheirosinha, do colchão gostosinho para dormir à noite e descansar, né? Uhum. Então, acho que o primeiro ponto é a disposição, né? Porque ela vai ter que abrir mão. Se ela quer uma missão adigentes ou uma missão assim, de sair, ela vai ter que abrir mão de muitas coisas. A disposição, a disponibilidade. Disponibilidade. Frei, e hoje você estando nesta missão, é preciso cultivar.
é preciso se manter firme. Claro. Qual o caminho para manter esta fé firme, sustentando aquilo que recebemos para poder transbordar aos outros esse amor de Deus? Em nosso caso, Frei, eu acho que o caminho é a vivência da fraternidade, né? É a nossa primeira Fraternidade missão. é uma palavra-chave. É uma palavra-chave, é a vivência daquilo que é próprio nosso, né? Uhum. Porque se um vai se afastando, se a pessoa vai se afastando do carisma, vai se afastando dessa primeira missão, ele vai dificultando tudo, dificulta a segunda missão também, né? Por que a fraternidade? Porque a fraternidade numa fraternidade, outro dia dizia na profissão dos noviços, o provincial da Argentina dizia, e é isso mesmo, né? Na fraternidade só temos irmãos e mães. Não temos pai. Pai é um só, é Deus, né? Mas temos só irmãos e mães. Irmãos porque somos todos irmãos. E mães porque nós cuidamos um do outro. Eu tenho que cuidar da minha vocação, mas também da tua vocação, né? E na fraternidade, então, mutuamente, a gente vai se ajudando. A gente vai construindo, né? Junto essa fraternidade por meio dessa atuação, dessa ajuda. Então, é rezar junto, é almoçar junto, é partilhar das dores, é partilhar das alegrias, é ter com quem você desabafar, é ter com quem você contar as coisas lindas, as experiências lindas que um vai vivendo, né? E é assim, são desafios. Nós não somos perfeitos, mas a gente vai... A caminho. Estamos a caminho. A caminho. Né? Estamos Sempre a caminho. E nem todo mundo é frei. Nem todo mundo é padre. Como leigos, como papai, mamães, dentro de casa, é possível ser missionário? Vamos voltar lá no início da nossa conversa. Vamos lá. A igreja é missionária. A igreja é missionária. E a igreja somos nós, né? Então, todos nós somos missionários e temos que ter essa consciência, né? Eu acho que hoje, algo assim, muito bonito que a igreja não do Brasil, mas da América Latina, ela vem trabalhando e vem conquistando, que é justamente a iniciação à vida cristã. Uhum. Né? Eu acho que o caminho é esse, a iniciação à vida cristã, onde os pais têm consciência de que eles são a igreja doméstica e são os primeiros evangelizadores. Não delegar a evangelização dos seus filhos a catequistas, não delegar a evangelização dos seus filhos à igreja como estrutura, mas eles, né, os pais como igreja doméstica, são os primeiros evangelizadores. E se são os primeiros evangelizadores, estão cumprindo com uma missão, que é a evangelização. E como São Francisco nos pede, o primeiro passo desta evangelização é o testemunho. É o testemunho. É o testemunho, né? Então, acho que essa consciência cada vez mais, eu acredito assim, que cada vez mais os nossos cristãos católicos, né, aqueles que são de verdade, eles estão tomando essa consciência. Eles estão tomando essa consciência de que são missionários e que têm essa responsabilidade de evangelização, né? E essa evangelização, claro, começa dentro de casa, na relação do esposo com a esposa, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, e vai se estendendo, né? Porque uma família que é evangelizada, ela evangeliza outras famílias também. E esse é o caminho. É o caminho do testemunho. É o caminho. É o caminho de transbordar aquilo que se recebe. Claro. É o caminho de se viver as virtudes cristãs. As virtudes cristãs. Frei João Paulo, muito obrigado por você ter estado aqui conosco, ter compartilhado um pouquinho da sua missão, uma mensagem final. Bom, Frei, eu agradeço o convite, a gente passou tão rápido. Agradeço o convite, né, de estar aqui falando um pouco com você e a todos, né, que nos escutam. Então, fica aí, né? Eu acho que esse convite para que cada vez mais você possa ir tomando a consciência, né, de que você também é um missionário, de que você é igreja, é membro desse corpo místico de Cristo, e como igreja temos a obrigação e a missão de evangelizar. E como dizia São Francisco, evangelizar com o nosso testemunho, com a nossa vida, né? Com o jeito de ser, a partir das virtudes e dos valores
evangélicos, das virtudes e valores cristãos, né? E desse modo, então, a transformação vai acontecendo. A gente quer transformar o nosso país, a gente quer que o nosso país seja melhor. E ele será melhor quando a gente for melhor, quando eu for melhor, quando você for melhor, nosso país também será melhor, né? E o caminho é esse, né? E eu espero que todos possam, então, ter essa consciência, principalmente aos pais, né? Que vocês são os primeiros evangelizadores e missionários aí dentro da tua casa com os teus filhos. Frei João Paulo, que Deus abençoe imensamente a sua vida, o seu ministério sacerdotal, a sua vocação religiosa, a missão Adigentes. Leve o nosso abraço ao povo do Paraguai, leve o nosso carinho, leve a nossa empatia, solidariedade a todos esses nossos irmãos e irmãs. E este foi o nosso episódio No Coração da Missão com Frei João Paulo, missionário lá no Paraguai. E eu, Frei David, te agradeço por você estar aqui nos ouvindo e espero você em breve no próximo episódio do Cappuccino Cast. Paz e bem!